Olá, estamos começando mais um nosso condomínio hoje para Cronos e Casas da Água. O programa é de responsabilidade, é produzido, editado e levado ao ar pelo Sindiconde. Sindiconde que atende você no Seiza Center, sobre loja Bloco B da Avenida Osmar Cunha 183. Telefone para contato é aquele que a gente sempre passa aqui para você, o 33338677, o Sindicato dos Condomínios da Grande Florianópolis. Nas imagens, na direção de imagem, nós temos o Fernando Patunas, câmera e assistência de estúdio Pedro Riso. Temos na direção geral o Silvio Ismanioto. Como sempre, o presidente Alfred Heilmann está conosco e nós vamos ter hoje diversos assuntos dos mais interessantes, palpitantes, à disposição, inclusive, para o seu comentário via internet aqui para a TV Floripa, ou diretamente ao Sindiconde, que seria oportuníssimo. E eu vou começar a fazer esse tipo de chamamento para que você mande um e-mail para o Sindiconde, sindiconde@gmail.com. Lá o Gustavo e a equipe, o Renato e tal, e o pessoal que está lá, vão poder lhe atender, ouvir as suas sugestões, ler as suas sugestões, e inclusive implementá-las aqui no programa. Você também pode ligar aqui para a TV Floripa, o 3222-1137, para fazer as suas sugestões. Nós tivemos algumas ligações, uma em particular, mas todas elas ligadas talvez pelos últimos acontecimentos na cidade, que são os mais diversos possíveis, com relação à segurança, falando nas portas e entradas, enfim, as maneiras de fazer contenções nos condomínios. Um assunto que o seu Alfred, que está aqui conosco, e a própria Cronos, que poderá voltar, né, se o seu Alfred assim julgar importante, ou o Gustavo, a sentar aqui do nosso lado e trazer informações e tal, porque a Cronos, ela está o negócio dela é segurança, ela está permanentemente se atualizando, seja tecnologicamente com seus equipamentos, não é, de vigilância, segurança dos carros, travamento, etc., GPS para rastrear e basicamente para condomínios. Poderemos ter esse assunto. E um outro assunto, um deles todos que nós temos hoje no programa, é a questão de garagens, aluguel ou venda de garagens no seu condomínio. Você vai saber, tem uma lei e tal, o seu Alfred trouxe toda a documentação, preocupação dele já durante toda a semana em pesquisar e tal, e sondar as opiniões e trazer, né, qual é a visão que se tem sobre isso. Aquela que gerou e ainda gera, embora tenha caído num segundo plano nas discussões, que é a questão das redes de proteção nas casas, e ainda outros assuntos. E também teremos a questão do dissídio, a convenção coletiva. Não vai haver dissídio esse ano, porque o seu Alfred tem uma notícia muito boa e vai nos trazer no decorrer do programa. Então participe, sindiconde@gmail.com. Gustavo e a equipe lá do seu Alfred do Sindiconde vão receber a sua sugestão. Você pode, mas o que eu vou escrever? Quem é que você quer ver sentado aqui, trazendo esclarecimentos? Se você não quer ver ninguém, mas quer que a gente pesquise e traga novidades sobre determinado assunto, escreva. Se você não gostou de alguma coisa, escreva. Não é, seu Alfred? Mestre Alfred, tudo bem? Corretamente. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, graças a Deus. E dizer para vocês que esses assuntos são todos muito polêmicos. Essa segurança na entrada dos condomínios, das edificações de um modo geral, elas são de tal ordem diferentes. Cada prédio tem uma forma, uns têm porta direta com a rua, outros têm uma cerca, outros têm cerca enclausurada. Então, cada caso, na verdade, é um caso. O condomínio, para que ele tenha, digamos assim, uma garantia maior do que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, ele tem que procurar, não é, especialistas nessa área. Cronos, por exemplo, é uma empresa que esteve aqui conosco, inclusive nos patrocina,
e que ela vai ao condomínio, qualquer condomínio, não importa onde se vão ou não contratar o serviço deles, isso não importa no momento. O que é importante é que eles vão mandar um técnico em segurança e vão mostrar o que fazer, o que não fazer. Vou mostrar as vulnerabilidades. As vulnerabilidades. Porque o geral, digamos assim, nós tivemos aqui com a Polícia Militar, nós tivemos também aqui, inclusive com a própria Cronos, o geral, foi dito aqui tudo. Inclusive aqueles que necessitarem ou desejarem, certo? Nós temos isso tudo gravado e pode ser levado adiante. Mas o condômino que está preocupado com essa segurança, ele tem esse serviço gratuitamente, ele sabe, ele pode se dirigir, inclusive ao sindicato, com muito prazer. Nós fazemos o encaminhamento disso aí. Claro. Quando ele tem um problema jurídico, nós temos como encaminhá-lo. Quando ele tem um problema de segurança, nós temos como encaminhá-lo. E o problema trabalhista e tantos outros problemas, certo? Que nós temos o caminho para ele. Claro. Ele faz se quer. Claro. Certo? Eu tenho toda a certeza de que, normalmente, um condomínio que tenha duas cercas, a porta, uma cerca e mais uma cerca enclausurando, esse condomínio oferece muito mais segurança, porque normalmente aquele que vai assaltar ou alguma coisa, ele quer ter a certeza de que ele pode sair. Facilidade. Facilidade para sair. Então, todos aqueles que estejam com este problema podem nos procurar e nós vamos dar a eles uma orientação para onde devem se dirigir. Muito bem. Outra informação importante é que o nosso condomínio hoje também está presente na mídia impressa, semanalmente, no jornal Notícias do Dia, nas sextas-feiras, encartado no Clube do Imóvel. Tá? Então é bom você também colecionar, ler, que sempre tem assuntos que saem às vezes aqui no programa e outros até que às vezes não saem no programa, mas que estão lá escritos. E mensalmente no Fique Esperto, que circula nas demais cidades aí da Grande Florianópolis e aqui também na capital. Seu Alfred, para encaminhar, nós temos ainda alguns minutos nesse primeiro bloco. Garagens, aluguel, venda, é uma coisa absolutamente normal. Nós estávamos conversando assim, por exemplo, eu tenho 3 vagas de garagem no prédio onde eu resido. Necessidade, os filhos ainda estão com a família e tal. Ao contrário, é o casal e 2 filhos já semi-adultos, mas que moram em casa. De repente, esses filhos naturalmente se encaminham, saem, e você fica com o seu carro para você e a sua mulher. Sobram 2 vagas na garagem. É absolutamente natural. Você vai dar destino aproveitável. Vai alugar, ou quem sabe vende uma, aluga outra. E isso pode ou não pode, seu Alfred? Bom, isso no meu entender, e dos advogados com quem nós consultamos, a Lei 12.607, de 4 de abril de 2012, que passou pelo Congresso Nacional e foi sancionado pela nossa presidenta, ela é, na verdade, inócua. Por quê? É uma lei para não ser obedecida. E quando não é para ser obedecida, sabe? Cai no desuso. Cai no desuso. Todas as leis que são, digamos assim, de amplitude pública, elas podem ser mexidas. Mas quando elas se tratam de coisas particulares, que é o caso do condomínio, é difícil ou quase impossível o controle de uma coisa dessa. Tá, mas o que diz a lei? Bom, a lei, eu Quer gostaria que eu leia? até que você pode ler. Tá, assim então, ó, prestem atenção. Diário Oficial da União publicou a Lei 12.607, de 4 de abril de 2012. Foi publicada no dia 5 de abril desse 2012, no último mês. E tem com efeito o seu parágrafo 1º do artigo 1331 do Código Civil
passando a vigorar com uma redação que é a seguinte. Parágrafo 1º. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade, olha só, olha aí, ó, entrando no direito da propriedade, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto, e aí começa o problema, exceto os abrigos diz aqui, para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Bom, isso causa o quê? A modificação de uma convenção para se adaptar a uma lei dessa, certo? Além do custo de uma convenção, digamos, os 2/3 dos condôminos obrigados a comparecer a uma assembleia para... Que é a única maneira de mudar a convenção. Única maneira de mudar a convenção são 2/3 da aprovação de 2/3 das frações ideais, coisa que não existe praticamente. Eu vejo isso aqui, não é como alguma coisa para alguém se interessou em ganhar dinheiro com isso aqui em alguma cidade maior. Vamos dar um exemplo. O meu cunhado tem um veículo, vai me visitar, certo? Vai passar uma semana lá. Ou vai passar uma semana lá, certo? Eu não quero que ele passe uma semana, não. Por mim, Deus, eu queria que ele ficasse até um mês. Ah, tá. Certo? Não, mano. E dizer para você, e o carro dele ficou numa dessas garagens minhas vagas. Quem é que vai lá fiscalizar? Quem é que vai proibir, não é me proibir de eu colocar um carro, não é que não seja da minha propriedade, mas do meu uso? Claro. Então, toda essa parafernália digamos assim, de obrigações, provas e contraprovas e aquela coisa toda, cria dentro uma animosidade dentro do condomínio, quando nós estamos aqui exatamente para o contrário. Nós queremos harmonizar o condomínio. Claro. Certo? Então, isso aí, sabe, o Gilberto e o público condominial, dizer para vocês que se vocês estiverem com algum problema nesse sentido, o Sindicom está à disposição para dar uma orientação, mas se não tiver outro jeito, se tiver algum condômino, digamos assim, insistindo com alguma coisa, primeiro porque ele foi vendido uma garagem que não tinha o tamanho ideal, ele vai alugar a garagem, ele hoje tem lugar da garagem para botar um Fiat, não é? E ele vai alugar essa garagem para um camarada que tem um Galaxy, certo? Que não cabe, fora. Não é? Pega o outro. Gente, é uma barafunda. É coisa para criar problema dentro de condomínio. Com certeza. Então, quando se fazem essas leis para criar problema dentro de condomínio, é preferível vocês chamar uma assembleia do condomínio de vocês. Mudar a convenção. Certo? Não. Não? Levar o assunto na ordem do dia, deixar bem especificado o uso da garagem, certo? No meu entender, vocês fazem a lei de vocês ali dentro como proprietários e condôminos e depois deixa o bicho pegar. Claro. Eu quero ver se alguém vai entrar na justiça. Não vai ter. Ou alguém vai dizer assim, não, o senhor não pode botar um carro que não seja aqueles da sua propriedade. Eu estou com um carro alugado, eu estou com o meu carro em revisão, bateu, estou em oficina, eu estou com um carro estranho. Hoje eu venho com o carro com uma placa, hoje de amanhã. Quem vai controlar é incontrolável. Claro. Certo? Sendo incontrolável, Gilberto, deixa margem, digamos assim, para controvérsias, para discórdias,
e não é isso que o condomínio quer. Nós estamos à disposição para dar uma orientação de como fazê-lo, porque nós temos não só a lei na mão, certo? Claro. Mas também os direitos de propriedade já existentes anteriormente na Lei 4.591, que rege os condomínios, e isso aí machuca diretamente o teu direito de propriedade. É óbvio. Se eu sou o dono, eu disponho do bem da maneira que eu melhor achar. Não é o, Desde não que é eu não o Congresso infrinja. Nacional que vai dizer o que eu posso fazer com o meu bem. É a mesma coisa, se você não pode, você tem 2 apartamentos, não pode alugar um. Imagina. Hein? Só para alguém do próprio condomínio. O cara já mora lá, para que ele vai querer? É brincadeira. Olha, tem coisas que a gente realmente não entende. Bom, você fica ligado, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Fique ligado, lembrando, né? Comunique-se conosco através do sindiconde@gmail.com. Sugestão, ideias, quem você quer que esteja aqui, qual é o assunto que você acha interessante ser tratado, né? Faça aí, se prepare, faça seu e-mail. Aguarde um pouquinho que a gente já volta. Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Olá, estou aqui para mais uma dica de saúde e pilates. Vou demonstrar agora um exercício que facilita a nossa postura no dia a dia e também facilita nossos movimentos, que vai englobar o corpo inteiro, fortalecendo e alongando toda a musculatura. Se você nunca fez exercícios e está com a condição física um pouco mais iniciante, você vai iniciar nessa posição, inspirando, elevando os braços à lateral, mantendo os 2 ombros bem distantes das orelhas que estão apontando para o teto. Inspire profundamente, mantendo a casa da força, o powerhouse, bem contraído. Após encher bem os pulmões de ar com muita calma, faça uma rotação à direita e incline seu corpo para frente, expirando. Retorne, inspirando. Gire para a esquerda, inclinando o corpo para frente, expirando, mantendo a casa da força acionada. Inspire. Rotação com inclinação, expirando. Inspire e expire. Se a sua condição física for melhor e você tiver um alongamento melhor, você pode afastar suas pernas à lateral, alongando e repetindo o exercício. Inspira, expira. Repita umas 8 vezes, 4 para cada lado.
e fique atento para as nossas próximas dicas. Apoio Academia Evolução, Avenida Hercílio Luz, 1209, Centro. E TV Floripa. As descobertas para o tratamento do câncer têm permitido maior índice de curas, maior sobrevida livre da doença e maior sobrevida mesmo com a doença. Entretanto, a grande conquista em relação ao câncer ocorrerá quando reduzirmos a incidência da doença, afastando os fatores de risco. Aprenda a alimentar-se melhor, conheça os principais agentes causadores do câncer, evite-os, trabalhe contra eles, estude, leia, participe de palestras, exija que este assunto seja debatido e aprendido nas escolas em todos os níveis. As novas gerações necessitam ser as gerações da prevenção de doenças. A geração atual caracteriza-se pela geração do tratamento de doenças. Só buscamos recursos quando temos dor ou sentimos algo errado em nosso corpo. Devemos conhecer os recursos da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças. Não espere que os ensinamentos caiam do céu. Vá atrás deles. Você é o seu maior patrimônio. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Atualizadas, pró-eficientes. Nós estávamos conversando aqui, eu, o Alfred, o Fernando, o Pedro, o Silvio, sobre a boa utilização dos canais de comunicação. E a gente tem tido aqui exemplos, como é o caso desse programa do Sindiconde, que é um sindicato patronal, não é um sindicato de trabalhadores, e é patronal entre aspas, porque ele porque fica de um lado e de outro, é patronal, né? Na verdade, todos nós somos empregados, né? É verdade, é isso que eu ia dizer. Mas, de qualquer maneira, o objetivo do programa é construir, é propor alternativas positivas. Trazer, inclusive, alguma coisa, novidade, coisa que às vezes não é acessível aos condomínios, aos condôminos, ou com mais dificuldade. Certo? E não ficar apenas na crítica e na reivindicação. Não adianta vir aqui se lamentar. Então, a gente estava conversando, e o intervalo é sempre extremamente interessante. Você que está nos assistindo já sabe. Sua crítica, sua opinião, enfim, o que você achar importante que o programa tenha, se você acha que nós devemos passar uma ilustração. Traz para cá, ou compareça até. É um filme. Ou se você quiser participar, tiver um bom argumento, entre em contato com o Sindiconde ou conosco, vai se dar o encaminhamento, se houver possibilidade. Você estará na bancada aqui, ou será gravado com você, num horário marcado, uma participação. Tá? Em breve nós já vamos estar com o problema do telefone resolvido. Você poderá ligar na hora, ao vivo, fazer o seu questionamento. Mas, de qualquer maneira, para que essas sugestões cheguem, sindiconde@gmail.com. Gustavo e companhia, Renato, o pessoal todo de lá, ou aqui para a TV, né? www.tvfloripa.org.br, é isso, né? E manda. Então é @tvfloripa.org.br. TV, obrigado, Pedro. TV Floripa, tem que botar ali, né, que fica facilita. Tá ali, ó, TV Floripa, @tvfloripa.org.br. Pode mandar para cá. Seu Alfred, o senhor terminou falando sobre essa questão do aluguel das garagens vedada a estranhos ao condomínio, salvo uma autorização expressa na convenção de condomínio. E já surgem perguntas e dúvidas. É o seguinte, se não há a alteração da convenção, o senhor fez uma sugestão de que uma assembleia seja realizada com quórum não sei o que e tal, e na segunda chamado com qualquer quórum. Desde que ela tenha na convocação da Assembleia como ordem do dia o tratamento deste assunto. Certo. Isso tem validade. Exato.
aquele que não comparecer está concordando com aquilo que a Assembleia determinou. Ele tem que obedecer aquilo. Por certo? Isso é que tem que estar bem especificado na ordem do dia. Exatamente. Muito bem. Se não estiver especificado na ordem do dia, alguém pode alegar, não, mas não sabia que ia tratar daquele assunto. Certo, então, certo? Então não, o segredo está na questão da ordem do Exatamente. dia. Com relação às redes de proteção, que houve esse projeto... Olha, tramita na Câmara Municipal de O Florianópolis Aurélio ainda. Valente, né? O Aurélio Valente apresentou um projeto na Câmara, não é obrigando os condomínios, não é os apartamentos, Casas acima de nos 4 apartamentos onde tenham crianças Acima até 8 anos de idade, acima de 4 metros de altura. acima de 4 metros de altura, instalar uma grade de aço para proteção de uma possível queda, acidente, alguma coisa. Como é que, a pergunta é a seguinte, como é que nós vamos saber se nesse prédio tem criança nesse apartamento tem criança de 8 anos? Já é um Como problema. é que nós vamos saber se lá só mora um casal, mas de repente não é, os netinhos vão para lá, ficam lá durante 2, 3 horas ou alguma coisa assim? Né? Então, gente, é mais uma vez um desses projetos que eu entendo que quem tem que resolver isso aí é o próprio condômino. É ele que precisa colocar segurança necessária para digamos assim, para aqueles que fazem uso do apartamento. O que precisa ser feito não foi feito, que não está escrito na lei. É fazer com que o condomínio ele possa colocar grade. Imagina, num apartamento tem grade, no outro não tem, lá em cima tem, aí ele bota um de cor preta, o outro bota de cor amarela, o outro bota de cor azul e branco, certo? Fica um verdadeiro carnaval, tipos diferentes e assim por diante. Porque esse projeto do vereador inicialmente falava que tinha que ser de aço. Exatamente. Isso aí já todas as empresas que trabalham com esse tipo de tela e coisa já contestaram porque é de difícil e economicamente inviável a colocação disto. Gente, eu vi apartamentos, certo? Onde você tem uma cortina, por dentro desta cortina você tem uma tela e essa tela é presa lá por dentro do apartamento. Sim, próprio... por dentro da janela. A pessoa não consegue chegar não sequer consegue à chegar porta porque ou janela. Principalmente criança. Claro. Certo? Bom, mas o cuidado disso aí tem que ser próprio de cada apartamento, Claro. de cada dono de apartamento. Não é? O dono, o locador, o locatário, certo? Precisa ter, o usuário, digamos assim, precisa receber essa situação. Por que isso aconteceu? Porque um ou outro, não é, dos milhares de condomínios usados que utiliza nesse país, utilizados nesse país, aconteceu de cair 1, 2, outro atirou a criança e outra caiu, certo? Não é? Então, sabe, essas coisas pontuais, de vez em quando mexem com a cabeça, não é, de alguém que quer, não é, criar alguma diferença na lei. Certo. E que, na verdade, Gilberto, não funciona. Não funciona, não há como fazer. Eu não tenho ninguém na minha casa com menos de 8 anos, mas eu posso receber uma visita. Claro. Certo? E essa visita pode ser de um dia ou pode ser de um mês. Claro. Certo? E então eu sou obrigado a instalar isso aqui. Quem vai fiscalizar isso aí? Com certeza. Essa criança tem 7 anos e 11 meses. Não é? Agora eu vou instalar, mas daqui a um mês e pouco, ela já tem 8 anos, não precisa mais. E que diferença tem uma criança de 7 e 9 anos ou 10 anos quando ela quer fazer alguma estripulia, como você diz? Então, sabe, eu recomendo, inclusive, à Câmara Municipal de Florianópolis que olhe direitinho reveja. Não Parece é porque ele ainda não está aprovado pela porque Câmara. ele ainda parece que o vereador reconhece. Ele reconhece que tem que modificar alguma coisa, certo? E lógico que nós estamos aqui
não é, sugerindo sempre segurança e coisa. Isso mas se hoje... colocar essas grades externas, mexe com uma coisa muito importante que está na lei. Você não pode alterar a fachada da edificação. Claro. Certo? E isso aí altera a fachada. Claro. Aí todos têm que fazer igual. Se for fazer não, todos têm que fazer para ficar todos tudo teriam igual. que fazer igual. Então, mexendo com aí sim o negócio pega. Certo? E é fiscalização dos bombeiros ou da prefeitura no primeiro momento que se trata de segurança? Ninguém sabe. E o senhor o que pensa? Eu acho que nenhum dos dois tem poderes para isso. Eu acho que nenhum dos dois tem poder para isso. Decisão de cada proprietário. Sim, não tem dúvida. E também não é aquela do síndico, porque o síndico é responsável pela segurança da edificação. Não cabe isso aí, não. Quer ser individualizada. A segurança de cada um. Isso é a mesma coisa que o automóvel. Você tem o teu automóvel, não é você fecha ele quando ele bota no estacionamento ou não. Se você quiser deixar aberto, o problema é teu. Claro. Não é verdade? Claro, você quer deixar a chave, motor ligado. Tá, tudo bem. E com chave, com motor e coisa e tal, eles roubam ainda. É a mesma coisa que colocar lá uma tela, que hoje fala-se mais, botar uma tela plástica, mas ela terá que ser obrigatoriamente colocada por dentro e não alterar a fachada do condomínio, porque qualquer condômino poderá entrar com uma ação para retirar, porque... exato, porque muda a fachada e isso está descrito em lei, certo? Bom, então a minha recomendação é que cada um coloque a sua tela pelo lado de dentro, pode ser ela de aço, de ferro, de arame, de plástico, de nylon, seja como ele desejar, certo? Ou simplesmente uma cortina, não é que deixa inviolável a situação e acabou. Não há como fazer uma lei para aquilo que você tem que obedecer dentro do teu condomínio. Certo? Que é um assunto até completamente diferente, mas muito similar na intenção com essa história de não poder alugar a garagem. Eu não vejo, isso está tolhendo a liberdade das pessoas. Está se imiscuindo num direito, né? É lógico, isso está tolhendo a liberdade das pessoas. Não é? Os direitos individuais garantidos pela Constituição. Estatisticamente, eu não sei qual é o número, mas seria 0,00001%, não é, de acidentes que aconteceram nesse sentido. No entanto, não é um dos locais que mais morre crianças, não é, no Brasil, é de piscina de condomínio, mais do que em praia. É verdade. Certo? Então, existem tantas outras coisas que precisam ser olhadas, não é, para a segurança, e não é isso aí que vai resolver. Nós vamos fazer mais um intervalo, nosso segundo intervalo regulamentar. Lembrando, né, que o nosso condomínio hoje é um programa do Sindiconde aqui na TV Floripa, na TV que você vê, ouve e sente a diferença. Já voltamos. Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Olá, estou aqui novamente para mais uma dica de saúde e pilates. Vou demonstrar agora um exercício muito simples, que tem alguns detalhes importantes para que se observe antes de executá-lo.
Primeiro, vou imaginar como se estivesse fechando um zíper lá de baixo até a região do meu pescoço. Isso nós chamamos de acionar o Powerhouse nas sessões de Pilates. Posteriormente, vou respirar fundo e imaginar 2 fiozinhos como se puxando minhas orelhas lá para o teto. Cresço, cresço, cresço na inspiração. E expiro, inclinando minha cabeça direita, mantendo meu olhar sempre na linha do horizonte. Volto a inspirar e expiro para o lado oposto. A tendência é quando eu inclinar a cabeça direita, meu ombro esquerdo querer vir junto. Eu não deixo, mentalizando e fixando bem a clavícula e o ombro. Vou repetir. Inspiro. Expiro. Inspiro. Sentindo toda essa musculatura do lado direito alongar. Repito umas 8 vezes também, 4 vezes de cada lado. Caso você não tenha uma bola, você pode fazer isso sentado sobre uma cadeira ou mesmo no chão em posição de Buda. Até a próxima. Apoio Academia Evolução, Avenida Hercílio Luz, 1209, Centro, e TV Floripa. Teremos no Brasil cerca de 500 mil casos novos de câncer em 2009. A possibilidade de cura depende do diagnóstico precoce e do tratamento correto. Os cânceres da mama, pulmão, intestinos, estômago, próstata e colo uterino são os primeiros colocados e podem ser descobertos cedo. Tornou-se claro que variações na dieta, exposição a certos vírus, substâncias químicas e o excesso de raio solar e raio-x contribuem com o aparecimento do câncer. Através da genética, novos métodos estão sendo descobertos na identificação das pessoas com maior risco para a doença e quais são os melhores tratamentos. Goste de você, procure saber o máximo sobre as medidas de prevenção e de diagnóstico precoce do câncer. E, sobretudo, pratique tais medidas. Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. É o nosso condomínio hoje, com você aqui na TV Floripa. Lembrando, além do sindiconde@gmail.com para a sua sugestão, você pode ir para alguma dúvida mais emergencial, uma coisa que você queira uma resposta direta, objetiva e tal. Vá até a Avenida Osmar Cunha 183, praticamente todo mundo que mora aqui há algum tempo sabe, é no edifício 6A Center, Bloco B na sobreloja. Ou ligue e agende, marque, ou quem sabe até pode tirar a dúvida pelo telefone. 3333-8677. Sextas-feiras, no Notícias do Dia, encartado no Clube do Imóvel, o nosso condomínio hoje está presente lá, com informações e tal na imprensa escrita. E mensalmente no Fique Esperto. O Sindiconde já tem uma mini biblioteca, assistência jurídica, informações de todo tipo. Enfim, é uma entidade que está a cada dia, isso já há décadas, prestando um inestimável serviço à sociedade, à comunidade. Certo? Pelas suas informações, pela sua assessoria, pelos encaminhamentos e pela luta pelos direitos aí de você, que está no condomínio, dos nossos condomínios.
Há também a questão anual, que é a Convenção Coletiva do Trabalho. Será que é a hora da gente, no programa Eu primeiro de hoje... gostaria de dizer, Gilberto, que aqui eu venho falando há muito tempo, não é, do problema dos recolhimentos obrigatórios de lei, certo? E que começam, então, esbarrando nesse momento naqueles que não cumpriram com a lei, digamos, durante algum tempo, principalmente no recolhimento dos impostos obrigatórios de lei e que estão aí sendo cobrados e vigindo. Nós falamos que não é o sindicato. O dono desse dinheiro é o governo federal, claro, que repassa uma parte para o sindicato. Aliás, uma parte pequena, diga-se de passagem, dentro do valor cobrado. Pelo valor, o sindicato recebe muito pouco pelo trabalho que faz. Mas não vamos discutir essa área. Claro. Mas eu disse aqui que os condomínios devem fazer o recolhimento, porque esse é o mais econômico, é o mais barato. E estamos lá para acertar no que possível for, não é, desde que sejam efetuados os pagamentos corretos e de lei, e dando prazos aí para condomínios que precisam e assim por diante. Acontece que nós temos informações que existem, inclusive, as administradoras de condomínio, que estão, inclusive, dizendo para os condomínios, não paga não, isso aí vai cair, isso aí não, certo? Bom, eu não conheço nenhuma situação em que o governo federal esteja perdoando dívida. Em segundo lugar, porque houve um processo, né, e que não está ainda completamente julgado, e que o condomínio conseguiu a isenção do pagamento. Mas qualquer um de vocês, condomínios, pode buscar essa isenção, desde que prove não é aquilo que a lei determina. Então, isso é uma coisa. Como o pessoal acredita muito pouco, não quer se atualizar, veio e também já trouxe aqui para o programa, a certificação, certo, digital dos condomínios. Ou seja, eles precisam ter a certificação digital junto à Caixa Econômica Federal para que eles possam fazer o recolhimento de fundo de garantia, INSS, e afinal de contas, todas as receitas, inclusive de impostos do governo, certo? Para que eles estejam isentados amanhã de uma multa, de uma série de outras coisas. Então, Gilberto, me faz favor, dá uma lida nisso aqui, daqui em diante. Gostaria de saber... Isso foi encaminhado ao nosso jurídico? Foi encaminhado ao setor jurídico do Sindiconde, por um síndico profissional, um questionamento a respeito dessa questão. Diz assim, você pode enviar isso pelo e-mail, tá? sindiconde@gmail.com. Gostaria de saber se há por parte do Sindicato dos Condomínios alguma indicação para encaminhamento da certificação digital que está sendo exigida pelo governo federal para que as informações fiscais sejam remetidas aos órgãos competentes. Aí ele cita INSS, Receita Federal e por aí afora. E ele pontua duas questões, dois grandes problemas enfrentados. Primeiro, o custo absurdamente elevado, se considerado que condomínio não é empresa e possui poucos funcionários. Ele cita o caso específico dele: eu tenho um funcionário e pagarei o mesmo que um outro condomínio ou empresa que tenha 100 funcionários. O valor é o mesmo. Segunda questão levantada por esse síndico profissional, que fez o que você também pode começar a fazer agora. sindiconde@gmail.com. Segunda questão dele: a exigência da apresentação da convenção do condomínio. Exigência da apresentação da convenção do condomínio. Um dos condomínios que ele administra possui apenas a minuta da convenção desde o seu estabelecimento, desde que foi criado, em 2002. 10 anos atrás. Se passam 10 anos.
esse deve ser o caso, diz ele, de muitos outros. Possivelmente, também afirma esse síndico profissional, a grande maioria. Esse documento, minuta de convenção, sempre, afirma ele, serviu como documento oficial e agora parece perder a sua validade. Ele diz que precisa de um apoio do Sindiconde. Enquanto representante dos condomínios, ele põe uma opinião dele, acha que o sindicato poderia nos ajudar nesse momento, até, aí sugere uma ação para o sindicato, até questionando na justiça, judicialmente, se for para o caso. Um grande abraço e tal, etc. Manda o seu e-mail. Diga lá. O que ocorre está bem caracterizado aqui. Este condomínio está numa situação irregular. Porque a lei diz que ele tem que ter uma convenção assinada com 2/3, no mínimo 2/3 das frações ideais pelos proprietários, registrado em cartório para busca de uma série de documentos. O que acontecia na época? Essa convenção, essa minuta de convenção, registrada pela empresa construtora, certo? Que ela é obrigada a registrar uma minuta para poder construir um prédio, certo? Então, nessa minuta, eles usavam, certo? Para quê? Para poder buscar uma série de coisas, inclusive o CNPJ. E isso era aceito na época. E hoje deixou de ser aceito. A Receita Federal, como eu disse aqui, queiram vocês ou não, o aperto de imposto sindical de todos os outros, o aperto vem vindo. Daqui a pouco estamos encurralados dentro da Receita Federal, dentro da fiscalização do Ministério de Trabalho, o que eles têm razão porque estão dentro da lei. Cumprindo a lei, Estão cumprindo a lei. Agora, quero deixar bem claro a esse síndico e a todos os condomínios que o Sindiconde está de portas abertas para dar a vocês uma orientação do que fazer. E a lei é clara, nós não vamos ensinar vocês pulo do gato, buscar subterfúgios ou alguma coisa, que o sindicato não está lá para isso. O sindicato está lá para que seja cumprida a lei, certo? E orientar os caminhos mais, digamos assim, fáceis para que vocês tenham isso. Agora, vocês são obrigados a fazer. Claro. Eu não vou entregar o meu CPF, o meu CNPJ, alguma coisa para registrar um condomínio. Claro. Certo? Primeiro que aquilo que nós falamos aqui há poucos dias atrás, Gilberto, em relação o cadastro que nós estamos fazendo, que nós temos um funcionário hoje que está indo para todos os condomínio em condomínio, inclusive ele é registrado com fotografia, com GPS, tudo direitinho. Bacana. A quantidade de condomínios que ele está encontrando irregulares é uma coisa assustadora. É assustadora. Então, aquele camarada que comprou uma unidade dentro de um condomínio irregular, ele também está irregular. É óbvio. Amanhã depois acontece ali um sinistro, uma queima de um acidente qualquer, aí é que ele vai ver como o negócio pega. É verdade. É aquele cara que sabe que está doente, mas não quer se curar. É verdade. Na hora que o bicho pega, a coisa é um pouco... Já era. É difícil. Certo? Então, gente... Sindicato está de portas abertas para ajudá-los no que possível for, tanto o sindicato como o nosso departamento jurídico. Perfeito. Nós podemos voltar ao assunto se recebermos uma nova solicitação, mas esta aqui eu acho que está respondida. sindiconde@gmail.com, sabe? Faça isso. Ou se quiser, ligue 3333-8677. Ou vá ou mande uma carta para a Avenida Osmar Cunha 183, sobreloja, bloco B, do edifício Seiza Center. Convenção coletiva de trabalho, logo depois do nosso último intervalo. Okay. Já voltamos, aguarde um pouquinho. Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Eu devia ter trocado os andaimes.
Mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Olá, estou aqui para passar algumas dicas de saúde e pilates. Eu vou começar com uma técnica de relaxamento para essa região posterior do pescoço que é bastante atingida por tensões do dia a dia. Tudo que você vai precisar é uma almofadinha, uma boa concentração e boa vontade. Vamos lá? Vai começar inspirando bem fundo. Vai girar a cabeça para o lado direito, expirando. Retorna inspirando. Solta o ar no lado esquerdo. Expirando. Inspira. Expira. Inspira. E expira. Fique atento para que seus ombros permaneçam longe das orelhas e sua cabeça bem distante do centro do corpo. Repita esse exercício umas 8 vezes. Você pode imaginar 2 fiozinhos no nariz e no queixo, puxando seu nariz e queixo para o solo, quando estiver girando a cabeça à direita e à esquerda. É isso. Até a próxima. Apoio Academia Evolução, Avenida Hercílio Luz, 1209, Centro, e TV Floripa. Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. Se diagnosticado e tratado oportunamente, o prognóstico é relativamente bom. Evitar a obesidade e prática regular de exercícios físicos é uma recomendação para prevenir o câncer de mama. A ingestão de álcool é contraindicada, pois é fator de risco, assim como a exposição a raio-x em idade inferior a 35 anos. Não há certeza da associação do uso de pílulas anticoncepcionais com risco para o câncer de mama. Esteja atenta a alterações na pele que recobre a mama, como abaulamentos ou retrações, inclusive no mamilo, ou aspecto semelhante à casca de laranja. Secreção no mamilo também é um sinal de alerta. O sintoma de câncer palpável é o caroço no seio, acompanhado ou não de dor mamária. Podem surgir nódulos palpáveis na axila. A mamografia permite a detecção precoce do câncer. Deve ser realizada a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos, ou segundo recomendação médica. Cuide-se, viva melhor! Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. Muito bem, o nosso último bloco, já um tempo bem pequenininho, a gente mudou um pouco a estratégia de espaçamento no programa, para que a gente tenha mais tranquilidade para trazer as questões que a gente abordou hoje, por exemplo, que foram extremamente interessantes e importantes. E ficou para o final essa questão que o senhor Alfred agora nos traz e que, segundo eu sei, é uma boa notícia com relação à convenção coletiva que tinha sido prorrogada até o dia 31 de maio, a vigência dela e tal, não é?
Exato. por um acordo que eles fizeram lá junto ao Ministério do Trabalho. Então, Exato. seu Alfred. Bom, com vindas e idas e vindas e vindas e idas, nós fizemos várias reuniões, convocamos a Assembleia, fizemos, afinal de tudo, aquilo que determina a lei para que nós constituíssemos uma comissão, não é, de julgamento da pedida, digamos assim, dessa pauta de reivindicações do Sindicato dos Empregados. Eu hoje não tenho mais tempo no programa aqui para fazer tudo, para poder né? dizer com detalhes a coisa. Só quero dizer aos senhores todos... Mas nós vamos falar no próximo programa, daqui a alguns programas nós estaremos... Na próxima quinta-feira, se eu estiver aqui, tudo bem. Se eu não estiver aqui, eu vou solicitar na próxima, ao meu departamento jurídico do Sindiconde que venha aqui. Inclusive, então faríamos aqui um programa praticamente falando sobre a convenção. Maravilha, maravilha. Bom, a convenção foi fechada, está sendo, aliás, a convenção está sendo redigida. Temos que corrigir a convenção, assinar a convenção, levá-la ao Ministério do Trabalho para que o Ministério do Trabalho examine se não existe alguma coisa irregular na lei ali constante. Uma vez isto aí aprovado, certo? Não é levado então para a homologação e registro no Ministério do Trabalho. Perfeito. O que ocorre, gente, que vocês fiquem sabendo, não é? Vocês contadores, administradores, condomínios, síndicos, anotem duas coisas, certo? Que o piso salarial do zelador ficou em R$1.000. Ele era 990 e alguma coisa, 999 e alguma coisa, arredondou-se para R$1.000, certo? Isso tudo a partir de 1º de maio de 2012 a 30 de abril de 2013. Dizer a mim 6%, certo? O que, se eu